Oficialmente o museu foi, digamos, oficializado em 1984, mas as coleções do museu já existiam. O seu idealizador foram os professores, né, na verdade, da área de anatomia, e foi oficializado pela própria instituição. O acervo do museu, né, ele é sobretudo um acervo universitário. O que significa isso? É um acervo resultante de pesquisa e de ensino. E atualmente ele é utilizado para uma área bem importante na universidade, que é da extensão universitária, ou seja, a universidade dialogando com a sociedade. O professor Plínio Pinto e Silva, ele foi um grande anatomista, né, que trabalhou aqui na faculdade, e ele é um dos descendentes do professor Afonso Bovero, que foi um médico e que fundou a disciplina de anatomia aqui em São Paulo, né? E o professor Plínio foi digamos, um descendente dessa escola digamos, deu uma fundamentação bastante grande da anatomia aqui para a escola. E a escola decidiu então homenagear o nome do museu com o nome do professor Plínio. Nós também trabalhamos um pouco com essa ideia de desmistificar a medicina veterinária, de que o médico veterinário trabalha apenas com cão e gato. Apenas entre aspas, né? Porque isso já é uma grande área. Mas nós temos aqui vários exemplares de animais domésticos e também animais selvagens, né? São exemplos, né, de como que a atuação da medicina veterinária é bastante ampla. Temos um exemplar de rinoceronte, né, que é um animal que está em extinção. Nós temos o esqueleto completo de hipopótamo, né? Temos um esqueleto quase completo de elefante. Um item bastante raro que dificilmente você vai achar em um outro museu é um coração de baleia, né, preservado. O cacareco na verdade é uma fêmea, mas acabou sendo sinônimo de um macho por conta de que ela foi um habitante do zoológico aqui de São Paulo, era do Rio de Janeiro, veio para o zoológico de São Paulo, né, e ela acabou vivendo pouco tempo, mas ganhou notoriedade porque ela acabou sendo eleita, né, votada na década de 1959 como um voto de protesto, né. Então, quando esse animal veio a óbito, né, no zoológico, houve então a doação para o museu. Então a peça foi preparada e foi colocada em exposição aqui no museu. Nandu é uma orca que foi adquirida e a história da Nandu foi uma história trágica, uma história bem interessante, né, porque ela veio importada, digamos assim, em vida da Islândia, né, foi uma operação muito grande, para que fizesse parte, né, junto com outros animais, com outros cetáceos, no Orca Show do Play Center. Porém, ela, após a sua morte, estudos que foram feitos aqui nessa escola, né, com o cadáver da orca, né, da Nandu, remeteu então que as condições eram muito precárias. Havia uma quantidade de bactérias, fungos, enfim, que denotaram o que hoje é chamado de maus tratos com os animais. E foi interessante que a partir daí se iniciou ganhou força, na verdade, uma luta que foi pela extinção de uso de animais para o lazer humano. E depois vocês devem saber, né, que também o Brasil é proibido o uso de animais em circos, né, também por conta disso. No caso da Teteia, ela viveu por praticamente 50 anos no Zoológico de São Paulo, então ela era muito conhecida. E quando ela veio a óbito, né, a gente fez uma parceria dentro do convênio que o museu tem com o Zoológico de São Paulo, né, foi doado para o museu para que ele pudesse apresentar algumas partes, né? Então nós temos hoje
o crânio da teteia, né, que mostra aí um animal bastante longevo, né, que viveu muitos anos e que teve uma morte bastante curiosa, que foi ela acabou tendo um problema oncológico, o que é uma coisa bem rara em animais silvestres. Houveram muitas pesquisas nesse sentido, em buscar entender como que um animal silvestre passou a desenvolver uma doença oncológica, né? Passou a ter problema de câncer. Então, isso nos leva a algumas hipóteses, né? Se é o ambiente de cidade, se é a alimentação, enfim, são hipóteses e tem ainda estudos sendo realizados nesse sentido. Em 2010, nós fizemos uma reformulação em toda a exposição. Então nós criamos um eixo temático dessa coleção, dividido em módulos. Então nós temos um primeiro módulo que é de acolhimento, recepção dos visitantes. Temos uma parte que fala da história do museu, história da faculdade, porque essa faculdade é uma escola que tem mais de 100 anos. Depois a gente passa para um módulo falando sobre o que é anatomia, né, destacando a anatomia comparativa. Um terceiro módulo falamos de evolução de animais, evolução de espécies. Depois nós temos um módulo com várias peças, com vários órgãos, né, que a gente apresenta os órgãos dentro de uma estrutura sistêmica, órgãos e sistemas. E por fim nós temos um módulo que fala da osteologia, né, que é toda a parte de esqueleto, estrutura óssea de animais, que ocupa mais da metade do espaço expositivo. Essa parte da conservação e de preparação é bastante complexa. Você imagina como que a gente preserva um órgão que tende a desaparecer. Basta a gente pensar que no segundo seguinte, após a falência de qualquer órgão vivo, de qualquer indivíduo vivo, entra no processo de decomposição. Então nós utilizamos produtos como o formaldeído, popularmente conhecido como formol, que é bastante agressivo, né, mas ele é bastante efetivo na fixação e na preservação das peças. A gente também utiliza a glicerina, com um processo de glicerinação desses materiais, aí órgãos, tecidos, né? Temos peças feitas com desidratação, né? Ou seja, retirada de toda a água ou líquido de um corpo do animal. E quando é a parte de esqueleto, né, nós temos o processo de maceração, que é tirar todo o tecido mole, né, para que a gente mantenha os ossos e a gente possa fazer a montagem do esqueleto ou deixar só uma parte. Às vezes quer mostrar uma dentição, quer mostrar o crânio. Então depende muito da finalidade. E uma técnica que é bastante conhecida, digamos, mais popular, né, que seria, digamos, animais empalhados, né, que é um termo mais antigo, né, porque justamente se colocava palha. Esse processo é basicamente o uso com pele de animal. Você retira todo o interior do animal, todos os órgãos, as vísceras, você tira toda a parte, estrutura de esqueleto e você usa só a pele desse animal. E hoje o que se faz? A gente utiliza um material que é uma espuma, né? Essa é quase como se fosse um isopor, para fazer a modelagem do corpo do animal. E depois ele é revestido com a pele, né? Para dar o formato que a gente chama um formato cênico, um animal em vida. Então a ideia do museu, não só desse, ele é importante sobretudo nesse sentido, né? Que as pessoas se aproximem da ciência, né? E no segundo plano, ou paralelamente, melhor dizendo, nós temos a divulgação da medicina veterinária, que é uma área fundamental também nos dias atuais, né, seja do ponto de vista da nossa convivência com os outros animais, respeito aos outros animais. O médico veterinário ele tem uma formação para cuidar de animais, né, mesmo na parte de produção de alimentos e também as questões que hoje a gente está vivendo bastante, muito relacionadas às pandemias,
o médico veterinário também tem uma atuação bem importante. Basta lembrar que muitas doenças são causadas, né, do contato do homem, do ser humano, com outros animais. Né? Nesse processo existe um meio de campo que chama, né, um transmissor, né, um vetor. Né? Então a febre amarela, né, a própria Zika e tantas outras doenças, né? A própria Covid foi uma relação, interação de nós humanos com outros animais. Muitas vezes um jovem quer ingressar nessa área da medicina veterinária, então a gente busca aqui também demonstrar, né, e o museu ele é bem importante para isso. Né? Então uma pessoa que muitas vezes, eu quero cuidar de cachorro e gato. E quando vem aqui no museu, ele passa a entender que ele tem que estudar 4 anos de anatomia. Né? Ele tem que dissecar animais, ele tem que fazer cirurgias com animais, ele vai trabalhar com a reprodução desses animais, entender, né, a interação desses animais com a sociedade, com o meio ambiente. Enfim, é um museu que eu considero que tem uma missão bem importante nesse sentido.